todo session. mundo. Quem tá Come lá on fora, in. vocês vão perder uma sessão incrível. Vou Bom mostrando. dia. Buenos dias. And good day. My name is Eu me Lisa chamo Arthur. Lisa I am the Arthur. Chief Marketing Eu Officer sou of Chief Sensedia, Marketing and I Officer da am Sensedia honored e para to be mim é uma hosting the honra global stage apresentar at this o moment. Global For those of Stage you online, hoje. welcome Para as quem well. está nos assistindo We have online, sejam 3,000 bem-vindos total e bem-vindas. attendees, Temos 3.000 1,300 here in participantes, São 1.300 aqui and all of conosco em you São Paulo online. e o restante nos And acompanhando I online. can't wait to E eu introduce mal posso this esperar next para session. apresentá-los But before I ao get próximo there, palestrante. Mas antes disso, over here, where's our Slido code? cadê o nosso código do Slido? We have a Slido A gente tem um QR código, code somewhere? um QR Code do Slido Un para vocês. momento, por favor. There it is. Ah lá, achamos. You'll see on this slide we have Aqui no a slide Slido QR tem code. um QR Take a Code do picture of that, Slido. Por favor, put your tirem uma questions foto para vocês And our enviarem goal perguntas. during these E a sessions ideia is durante to allow as time at the apresentações end é ter um for your tempinho no questions to be final para que as answered suas by our perguntas sejam presenters. respondidas So that's the pelos Slido palestrantes. link. Então, esse é Put o those link questions do in. Slido. For those of you online, Enviem you can do the perguntas same e quem thing. está nos assistindo online And pode now, fazer exatamente a I want to mesma get coisa. started. Mas agora, vamos começar. I am so excited Eu estou to muito feliz introduce our next de speaker. apresentá-los ao nosso This próximo session palestrante. is Essa on the sessão intersection vai falar of sobre a APIs and intersecção de LLMs APIs e LLMs how e it's como unlocking new isso risks, está gerando also- novos riscos, mas também novas possibilidades. E é uma honra ter nessa sessão de hoje o CIO da Cyrano, um dos nossos clientes nos Estados Unidos. A Cyrano trabalha com empatia artificial para melhorar a interação com os clientes. O Scott Sayland, o CIO, vai falar mais do que isso, porque ele é uma pessoa incrível e a visão que ele tem é ajudar as pessoas através da inteligência artificial. Ele veio para o Brasil do sul da Califórnia, uma viagem muito longa, e ele vai dar mais detalhes sobre esse tema. O Scott já fez muita coisa. Ele trabalha em inteligência artificial, ele já escreveu livros e já contribuiu para a revista Forbes. E enquanto terapeuta, ele é o psicoterapeuta mais jovem a ser acreditado e ele já trabalhou nessa área também. Então, estou muito feliz com a presença dele e hoje vamos dar as boas-vindas ao Scott Sandler. Obrigada, Liz, e bom dia a todos. Me foi solicitado falar sobre um assunto que nos últimos 6 meses todos vocês estão discutindo, todos vocês estão pensando sobre ele e todos vocês já estão cansados de responder perguntas sobre eles, porque os seus colegas, seus clientes, seus amigos, sua família, todos estão perguntando para vocês sobre o ChatGPT, OpenAI e o que isso significa para sua empresa, para os seus clientes e para os seus produtos. Então, eu vou falar sobre esse assunto da minha perspectiva. Como a Lisa disse, eu venho de um histórico um pouco diferente de vocês. Eu era diretora executiva de uma clínica de saúde mental que trabalha com adolescentes em risco e com problemas de adição em drogas. Então, eu passei muito tempo tendo conversas difíceis que foram muito importantes. E eu observei a crise da adolescência. E eu estava ali sentada na primeira fila, observando esses problemas crescerem. Então, eu decidi que nós precisávamos de algo que não fosse somente escalável, mas que também pudesse ser aplicado como prevenção. Então, eu criei uma empresa de inteligência artificial que faz análise linguísticas para psicopatas. Então, isso foi feito com 2 ideias bem simples. Primeiro é que o discurso é um comportamento. Ou seja, da mesma forma que a Netflix pode dizer, as pessoas que gostam desses filmes assistem essas séries, nós podemos dizer, as pessoas que dizem essas coisas têm esses pensamentos. E da mesma forma que a Amazon pode dizer, as pessoas que compram esse produto também compram aquele, nós podemos dizer, as pessoas que pensam dessa forma irão fazer essas coisas em seguida.
E com essa ideia bastante simples, nós conseguimos criar uma ferramenta psicográfica bastante complexa. Tá faltando um slide e isso torna essa apresentação um pouco mais interessante. Mas a ideia é bem simples. É uma ferramenta que pode transformar 1 minuto de discurso em 75.000 conselhos. E nós podemos falar como acalmar uma pessoa, o que vai deixá-la chateada, como negociar, como discutir com ela, como mentorá-la, ser um exemplo, vendê-la uma casa, um carro e trazer serviços de apoio à saúde mental. E ao fazermos isso, começarmos a ter muitas vendas, porque a gente não conseguia não poderíamos começar a trabalhar com uma população vulnerável. Então a gente começou com produtos mais caros, como carros e casas. E a gente conseguiu aumentar a conversão de vendas em 26% e reduzir o tempo da venda em mais de 40%. A gente tem 49 patentes hoje. E conforme a gente estava criando esses modelos, fazendo esse trabalho, treinando nossos sistemas, a gente chegou a um ponto onde a gente conseguia pegar aquilo e levar isso para uma população vulnerável no sistema de saúde. Mas antes disso, a gente foi para as Nações Unidas, o AI for Global Good, essa conferência, e eu palestrei lá para falar sobre o AI. E aí eu pedi para eles auditarem o nosso framework, a nossa perspectiva. E aí o que eu descobri eu falei para uma mulher, eu criei uma ferramenta que ela foi projetada para que as pessoas não façam coisas erradas. E ela perguntou: "Você entendeu o que você fez?" Falei: "Sim, eu construí uma ferramenta que também pode levar as pessoas a fazer coisas ruins e tomar decisões ruins." E ela disse: "Bom, a gente precisa conversar." Ó, o slide voltou. Isso nos leva a esse ponto, a Sensidia. Porque a Sensidia me ajudou a manter as coisas separadas. E isso é importante porque quando eu estava buscando uma plataforma de gestão de APIs, eu fiz a mesma coisa que todo mundo faz. Eu olhei para Forrester, eu olhei os relatórios produzidos pelo palestrante anterior e eu liguei para muitos fornecedores. Eu falei o que todo mundo faz. Eu fiz um trabalho ali de due diligence e a Sensidia foi a única empresa que entendeu a minha visão. Quando eu falei para eles, eu quero trabalhar com vocês, mas eu quero restringir quem vai acessar as minhas APIs. Eu não quero fazer algo muito amplo e ter o maior número de usuários possíveis, porque eu sei como as minhas ferramentas podem ser usadas para o mal. Então, eu quero garantir que isso não vai acontecer. Eu preciso de um parceiro que entenda isso e que vá trabalhar comigo para garantir que os meus modelos de negócios e os modelos de negócios deles sejam alinhados, pensando no interesse social e o bem da humanidade. E aí, eles entenderam e falaram: "Bom, a gente vai reescrever o nosso plano de negócios para vocês. Eu vou voltar, vou conversar com o meu chefe, a gente vai fazer o que precisa ser feito para garantirmos que tudo seja feito de forma ética." Então, o que seria um processo de revisão de 3 ou 4 meses, durou 3 ou 4 semanas, porque eles foram os únicos que se importaram ao ponto de garantir que tudo estava sendo produzido ia ter um efeito positivo no mundo. Porque se a gente pensar na definição quantificável de Deus, e se a gente pensar para onde a tecnologia está caminhando, nós estamos nos aproximando desses 3 pontos aqui. Então, sabe tudo, está presente em todos os lugares e que é onipoderoso. Então, isso se torna um ponto bem interessante. Então, o primeiro, claro, é onisciente. E nós não sabemos tudo que pode ser conhecido, mas tudo que já é conhecido pode ser transmitido para outra pessoa atualmente. Então, todos podem saber. E Wikipédia, Google, etc., outros lugares onde isso pode ser aprendido. O segundo é onipresente. Antes de vir aqui hoje de manhã, eu estava um pouquinho atrasado, porque eu estava brincando de Lego com meu filho, e ele estava lá na Califórnia. E eu estava no meu telefone brincando de Lego com ele. E todo mundo já fez isso. Claro, durante a Covid, a gente dependeu muito do Zoom e dessas tecnologias. Então, a gente está já à vontade com essa ideia de estarmos presentes em todos os lugares. E, finalmente, e cada vez mais, com os avanços da inteligência artificial, estamos nos transformando em seres onipotentes. E isso não tem a ver só com a computação, isso tem a ver com criar coisas simplesmente por falar. Com API e Function Calling, nós temos bibliotecas de ações através de Rapid APIs,
Zapier e muitas outras ferramentas, a gente pode simplesmente falar o que a gente quer que a conceite e como, assim, mágica, abracadabra, isso passa a existir, com menos esforço do que qualquer momento, do que antes. Então, nós podemos sintetizar moléculas com poucas linhas de LLM. Uma pessoa falou para um sistema de linguagem o que ela queria produzir e um sistema robótico produziu química, ou seja, nós transformamos palavras em algo que existia. E isso é algo muito importante, que é difícil de entender. Então, eu quero tentar facilitar esse processo. E a gente precisa pensar em alguns pontos aqui, porque os primeiros dois elementos não são novos. Os dois primeiros elementos são smartphones e internet. Então, se a gente for pensar no terceiro, que é o que torna isso mais real, a gente precisa pensar em como lidamos com os dois primeiros elementos. Então, o que acontece quando a gente dá para as pessoas esses poderes? Então, o que acontece quando você dá 2/3 de um poder divino para uma garota de 14 anos? E a resposta, ela morre, muitas vezes. A população que tem a maior taxa de crescimento de suicídio são garotas de 14 anos. E isso não é surpreendente. Se a gente pensar em isolamento, solidão, ansiedade, suicídio, homicídio, todos esses pontos aumentaram exponencialmente nos últimos 12 anos. Basicamente, tudo que a Associação Americana de Psicologia mede piorou todos os anos por 12 anos. E, em muitos casos, a taxa de piora está acelerando. Isso não é só por conta da Covid, isso vem muito antes da Covid. E todo mundo que está prestando atenção nessa questão diz: mídias sociais e a internet e os smartphones são parte fundamental desse aumento. E eu sei que vocês estão pensando, tudo bem, mas eu não faço isso. Eu não trabalho com mídia social. Eu gerencione uma série de APIs que permitem com que a gente, sei lá, gerencie transações financeiras, ou compre ingressos para o futebol, ou compre sapatos. Isso não se aplica a mim, né? Mas vamos explicar por que isso não é verdade. Eu vou usar essa lista. São categorias onde as APIs são mais comumente utilizadas. Não é uma lista completa, mas esses 9 aqui representam as principais APIs com base em uso. E se a gente pensar nessas APIs e aplicar LLM aqui, a gente vai começar a ver como APIs básicas têm um risco muito maior hoje do que tinham há 6 meses. Então vamos falar de mim. Vamos fazer um hack na minha conta de mídia social e usar as APIs e LLM para deixar a minha vida pior. Não é muito difícil fazer isso. Vamos usar scraping de mídia social, data mining de texto, integração de e-mail, só a parte direita aqui do slide. E vamos descobrir que eu sou torcedor do Lakers e eu tô no jogo do Lakers essa noite. Então, você usou essas categorias e mais algumas outras para hackear o meu sistema. E você mandou uma mensagem para todos os meus contatos, dizendo: ó, querido, oi pai, oi amigo, eu tô no jogo do Lakers, como você sabe. Bom, porque tem essas atualizações esportivas, quando o LeBron James acertar aquela cesta, a gente vai estar comemorando e o meu telefone cair e quebrar? Eu uso o Apple Pay porque eu deixei a minha carteira no carro e agora eu não tenho como pagar. Eu estou usando o telefone do meu amigo. Se você puder, por favor, mandar $50 para esse link, eu te pago de volta quando eu voltar. Fácil fazer isso. E aí, o LLM que fez o data mining pode continuar a conversa com aquela pessoa. E eu posso colocar uma foto, uma selfie que eu tirei no jogo, e você pode fazer essa transformação de texto em voz. Eu estou no YouTube, é muito fácil ter acesso à minha voz, falando, não, sou eu, só mandar $50 para esse link, obrigado. Qualquer pessoa que está acompanhando isso aqui, quantos centavos eu gastei num call de API até agora? E quantas centenas ou milhares de dólares eu poderia receber com uma pessoa ruim fazendo isso?
Sem falar do comprometimento da segurança dos seus sistemas e outras coisas. Dá para fazer também: "Ah, eu estou viajando a negócios, meu voo foi cancelado, eu preciso que você mande isso para mim", informações de viagem. "Ah, tá tendo uma tempestade em Dallas, a minha mala foi perdida, extraviada, o meu carregador do laptop está lá, me manda um link de certificação para eu acessar o sistema". Tem muitas formas de usar LLM para automatizar todas essas opções com muita estratégia. Não é tudo ruim, né? Também dá para fazer isso para o bem. Vamos usar de novo a parte direita do slide. E se vocês fossem um dos meus clientes, eu nunca encontrei antes. Eu posso pegar os últimos 1000 tweets que você postou, seus posts do LinkedIn, eu posso pegar algumas coisas e criar um perfil psicológico bastante completo de vocês. Então, assim que eu for falar com você, a primeira impressão que eu vou passar para você, eu posso já estabelecer uma comunicação, uma confiança e ter um alinhamento de valores a partir do momento que eu começo a falar. Eu posso fazer uma mineração dos seus dados de forma simples e adaptar o meu discurso, minha apresentação, os meus assuntos para você, para quando você for me comparar com a concorrência, você falar: "Não, aquele cara entende o que eu quero. Aquele cara tem um alinhamento total com a nossa cultura". Então, não tem nada de ruim e tem muita oportunidade de alavancar a LLM. E eu posso dizer, eu posso fazer isso com o meu sistema de verdade. Eu posso pegar esses 1000 tweets, rodar na API e dizer e ver o que isso me dá. E eu vou ter um relatório de 2 páginas dizendo: faça isso, não faça aquilo, use essa estratégia. Aqui está o título do seu e-mail de follow-up. Pronto. E a gente pode escalar isso também. Então, se você tiver CRM, a gente pode personalizar isso para cada pessoa no seu CRM. Então, você pode pegar uma campanha que você já escreveu e customizar para cada um dos seus clientes. Então, quando você pensa, por exemplo, na sua segmentação pode ter uma outra camada que não é só de comportamento, mas de perfil psicológico. E aí você vai ter a jornada de cada um do jeito que eles querem ser tratados e os seus representantes de Customer Success podem fazer isso. Eles vão ter essa informação e vão saber, vamos usar esse detalhe com essa pessoa, vamos usar foto com essa outra pessoa quer falar sobre relacionamento, esse outro cara quer fatos, números, e aí você dá a comunicação que cada um quer. Mas isso não é tudo de bom, né? Porque quando você pensa nessa lista, tem muita coisa ali que tem a ver com dopamina. Tem muita coisa ali que tem a ver com apostas. Então, a rede social tem a ver com entusiasmo, dopamina, animação, e isso é um problema. E o problema, basicamente, é que os nossos cérebros não evoluem de acordo com a lei de Moore. A gente está muito atrás em relação a isso. E é importante prestar atenção nisso, porque isso é uma desvantagem assimétrica para os seres humanos. E todo mundo está falando sobre esse problema de alinhamento, não é? O problema de alinhamento é que quando essas duas coisas não estão alinhadas, nós perdemos. E quando essas coisas piorarem, ou melhor, ficarem mais inteligentes, a gente vai ter um problema, porque os inputs que a gente tem para treinar o sistema são os mesmos inputs que estão deixando a população do mundo mais sozinhas, isoladas, ansiosas e deprimidas. É a razão de porque 86% dos terapias têm uma enorme lista de espera e a maior parte deles já estão sofrendo de burnout. Porque os sistemas e as máquinas estão rodando numa velocidade e na direção errada do que a gente está falando aqui. O Elon Musk tem muito crédito por usar esses princípios na área automotiva e espacial. Ele voltou atrás e falou: vamos olhar para os princípios iniciais. Então vamos fazer isso agora. Vamos pensar nos primeiros princípios da engenharia desse problema.
E quando a gente faz isso, nossa, tem mais um slide faltando. Ah, aqui. Vamos lá. Então, esses são os nossos princípios iniciais. São 2 hormônios, dopamina e ocitocina. A dopamina significa prazer. Todo mundo já ouviu falar de dopamina, né? Então, basicamente, toda a cidade de Las Vegas funciona com dopamina. As apostas, os shows, as drogas, as máquinas de caça-níqueis, tudo isso é movido a dopamina. E isso é uma coisa interessante e animada para algumas pessoas, mas não é saudável. Tem algo que falta ali. E é isso o que nós temos no YouTube, no Facebook, no TikTok, no Instagram. Todos eles injetam dopamina no nosso sistema. E aí eles descobriram que o tempo e o lugar são importantes, porque quando você tira a dopamina, você tem um efeito de abstinência. A ocitocina, por outro lado, é um hormônio que fala sobre, que lida com amor, conexão e intimidade. É quando, por exemplo, você se casou, ou viu seu melhor amigo se casar, ou quando seus filhos nascem. São esses momentos de conexão sincera. O meu amigo Richard Garden fala disso como comunicação de umbigo a umbigo. De estar presente ali e realmente expressar seu amor por aquela pessoa. Esses químicos são produzidos dentro de você, por você, dependendo do que você está fazendo. Então, podemos olhar para essas 2 substâncias químicas e podemos observar como podemos mudar o alinhamento. Porque o que está acontecendo aqui é, o Facebook disse, queremos codificar a experiência de universidade. O princípio inicial era para codificar a questão da faculdade. Encontrar pessoas que pensam como você, indo a festas, frequentar as aulas interessantes, criar vínculos com seus colegas. E tudo isso é ótimo. Mas, de alguma forma, a intenção da empresa mudou um pouquinho. Um pouquinho, e mais um pouquinho, e mais um pouquinho. E os algoritmos são otimizados para dopamina, e para tempo e lugar, e tempo de uso. E hoje as pessoas estão fazendo o que a gente chama de doom scrolling. E aí, de repente, o aplicativo até pergunta se você quer continuar rolando a tela do celular sem parar. E essas ferramentas estão fazendo uma corrida até o tronco cerebral. Quero contar 2 histórias de mitos gregos, da mitologia grega. O primeiro trata de Narciso. Narciso, na verdade, é a história da vaidade. Narciso se apaixonou por ele mesmo, tanto que só olhava para o seu reflexo, o reflexo da sua imagem na água, e ignorava qualquer outra pessoa. E ele chegou tão perto, tão perto, tão perto, que caiu na água. Quantos de nós já relemos nossos tweets? Quantos de nós ficamos orgulhosos de um post no LinkedIn que recebeu tantos comentários que você relê alguma coisa que você escreveu ontem? Eu fiz isso nos últimos 10 dias. Eu escrevi um artigo no LinkedIn que recebeu um monte de comentário, um monte de feedback, e aí eu reli o artigo 2 vezes. Dei tapinha nas minhas costas, fiquei super orgulhoso. A gente olha as nossas fotos das férias enquanto estamos nas férias. A gente está perdendo os momentos com as pessoas que a gente ama para ficar pensando nos momentos de 10 minutos atrás. É uma coisa tão estranha, mas todo mundo faz. Isso é Narciso. Mas tem outro mito que é mais famoso e que realmente se aplica aqui.
o mito de Ícaro. Ícaro era um garoto que ganhou asas do pai e ele podia voar. Era um humano, um ser humano, não um deus, que podia voar por causa da tecnologia e funcionava. E assim como a tecnologia, tem questões desconhecidas que a gente desconhece. E aí ele voou tão alto que o sol derreteu a cera que prendia suas asas e ele caiu. A tecnologia está avançando tanto que é difícil de saber tudo. E essas duas histórias, com essas duas moléculas, estão numa escala tão global e a gente está observando tudo isso. E todos nós, como tecnologistas, temos a responsabilidade de proteger as crianças desses problemas. E nós, mundialmente, já fracassamos. E é por isso que as taxas de suicídio para pessoas abaixo de 24 anos estão mais altas do que nunca. A segunda maior causa de morte para pessoas abaixo de 24 anos nos Estados Unidos é suicídio. As pessoas estão se matando de propósito. E é porque a gente fracassou. E quando uma criança cai do céu porque a tecnologia funcionou e depois algo deu errado, a gente tem que olhar para quem fez as asas. Então, primeiros princípios de engenharia. Os irmãos Wright também inventaram o desastre de avião. Quando a gente inventa isso, a gente é responsável pelos acidentes também que são causados. Pensamos nas coisas que podem dar errado. Então, você tem que pensar se a sua tecnologia vai gerar muita dopamina. As pessoas acabam ficando viciadas no seu produto ou no seu serviço e acabam tomando decisões erradas. Por exemplo, meu filho, de 7 anos, acabou de ter um problema por gastar $50 em microtransações num videogame. Ele não sabia e o jogo enganou ele. Ele gastou $50. Essa é uma lição. Então, precisamos entender como os acidentes aéreos acontecem e o que a gente está fazendo com essas crianças. E é por isso que tem tantas regras nos aviões. Então, em toda a cadeia, você tem fornecedores, auditores, tem regras sobre quanto tempo um piloto pode voar, e tudo isso faz sentido para que eu, você, todo mundo no avião, nós somos impotentes, mas nós devemos nos sentir à vontade. E sabemos que em todos os pontos da cadeia, tudo está sendo feito para que tudo ocorra bem. Quando eu voei da Califórnia para o Texas, eles passaram alguns minutos me dizendo tudo o que aconteceria se a gente tivesse que fazer um pouso na água. Eu não sei quantos de vocês conhecem a geografia dos Estados Unidos, mas entre a Califórnia e o Texas, se você quiser pousar na água, você tem que ser um bom piloto, na verdade. Mas a gente ainda tinha coletes salva-vidas e ouvimos todas as regras em 2 idiomas. Então, isso é a regulamentação. E a gente precisa ter a regulamentação, a gente não pode acelerar esse processo. Então, minha proposta é a seguinte: eu não diria a alguém para como fazer seu trabalho. Especialmente vocês. Vocês sabem fazer muito bem seu trabalho, muito mais que eu. Mas a minha proposta é para vocês discutirem hoje à noite, no happy hour, ou pensar em casa. São 3 etapas fáceis de se lembrar. Então, a primeira é a questão da responsabilidade, ou accountability. Isso é uma das coisas que eu conversei com o pessoal da Sensidia. É garantir a responsabilidade sobre o uso das minhas ferramentas. Então, a gente tem que pensar sobre falta de informação, propaganda. Eu tenho que garantir que há certos tópicos que podem ser aplicados para a minha tecnologia. Eu quero ter visibilidade sobre o uso dos meus clientes. O segundo ponto é a política. Eu quero ter termos e condições, um contrato com os meus clientes, para que eles saibam o que eles podem e não podem fazer, e eu o que eu posso e não posso fazer. Eu posso remover serviços por conta de alguma má ação, por exemplo. E por fim, temos a intenção. Porque a intenção pode mudar ao longo do tempo. E a intenção com a qual você começou
A empresa pode trazer investidores, pode te dar um feedback do mercado. E aí, pequenas coisas podem fazer com que você mude sua intenção, como o Facebook. O Facebook começou numa direção e depois eles mudaram. Não tem uma má ação, mas as coisas só aconteceram. Então, é importante ter a checagem da influência das minhas APIs e checar com os clientes. Pode ser uma revisão anual, mas é preciso garantir, bem, qual a intenção com o sistema agora? Com as ferramentas agora? Quais os KPIs que são importantes? Quais são as coisas que estão sendo feitas e como podemos medi-las? E conversar sobre isso para garantir que ainda estamos todos alinhados. E qual a vantagem disso? Eu estou pedindo para vocês fazerem coisas e a pergunta é por quê? A primeira resposta é simples, porque se a gente começar a gerar mais ocitocina do que dopamina, isso significa que seus clientes vão ter um nível maior de engajamento. A ocitocina gera intimidade, confiança com o seu produto, com a sua empresa, com a sua equipe. Isso também significa que seus funcionários vão se sentir melhor. E todo mundo vai promover uma cultura melhor. Você vai reduzir a taxa de rotatividade de seus clientes e de seus funcionários. A longevidade aumenta. Mas isso também cria, quando a gente fala de tendências e os conjuntos de dados que a gente está criando, a gente vai ter uma melhor direção, com melhores fontes, para ter uma população mais feliz, com um mundo mais seguro, mais instruído e mais produtivo. Não estamos pedindo para vocês sacrificarem nada. Na verdade, estou pedindo para pararem de sacrificar coisas. Parem de fazer sacrifícios morais, sacrifícios de valores, sacrifícios de nossas crianças vulneráveis em nome do lucro. Na verdade, não precisa se sacrificar nada. A gente pode ter um mundo melhor. E a razão pela qual eu digo isso é por causa desse slide. Cupido e Psique. Essa é a única história dos mitos gregos que é boa, que tem um final feliz. Todo mundo conhece Cupido. Cupido lança aquela flecha para fazer as pessoas se apaixonarem no dia dos namorados. E a Psique era uma que o Cupido ia fazer um truque, mas acabou se apaixonando por ela. E aí eles falaram, não, e puniram a Psique. E ela, que era mortal, passou por uma série de dificuldades, mas Cupido ajudou, sendo um deus. Ele a ajuda, secretamente. Os dois trabalharam juntos. E eles acabam se casando. Apolo os casou e eles viveram felizes para sempre. E isso basicamente nunca acontece em nenhum mito grego. E isso acontece por conta do poder de um deus e o desejo de uma jovem que se amavam. Isso foi uma inspiração e isso é a ocitocina. Então, estamos falando do poder divino mais a ocitocina e essa é a forma de se chegar ao felizes para sempre. Essa é a minha proposta. Não é só lucro trimestral, a gente vai ter isso. Não é só reduzir a rotatividade, a gente vai conseguir isso também. Mas também temos resultados mais felizes. Então, não estamos fazendo sacrifícios sobre por que trabalhamos ou no que trabalhamos. Nós temos a nossa cultura por trás de nós que nos impulsiona para onde queremos chegar. Então, muito obrigado. Estou disponível para perguntas e agradeço a Sensidia pela oportunidade de falar aqui com vocês hoje. Sensacional, muito obrigada. Nós temos duas perguntas, eu acho, para você. Então, a primeira é a seguinte: o que torna uma API ética?
Bom, ética é uma questão complexa. A ética é subjetiva, então é preciso pensar no impacto no mundo. Quando a gente fala, por exemplo, das soluções, por exemplo, a gente sabe qual é a solução para plástico na praia, mas a gente tem que pensar no porquê a gente está produzindo garrafas de plástico. A gente precisa pensar na ecologia e como esse impacto está acontecendo em relação às APIs. A outra pergunta que nós temos, então, é a seguinte: qual, qual a indústria, ou qual o setor que vai apoiar a inteligência artificial hoje? Bem, quando a gente olha para o setor mais impactado por AI, nos 10, 15 anos, a gente pode falar que é saúde e educação. Com saúde, vai ter muita coisa em relação às imagens e tudo mais. Mas a gente também vai ter avanços na área de DNA. E também é possível criar melhor relacionamento e melhor cuidados. Então, isso quer dizer que, por exemplo, um médico pode falar: olha, a cirurgia foi ótima, mas se a pessoa não fizer a fisioterapia, não vai dar certo. Então, é importante ter resultados que vão melhorar a adesão dos pacientes à mudança comportamental ou fisioterapia. E no caso de educação, a gente tem a capacidade, por exemplo, minha irmã é professora e neste ano nós vamos pegar tudo o que os alunos escrevem, passar por um sistema e criar planos de lição para a aula dela. Tudo isso personalizado. Então, nosso sistema vai dizer aos professores: olha, esse aluno aqui vai ser melhor ajudado com isso. Então, tem muito ser humano no meio, mas a gente está criando tutores customizados para todo mundo no mundo. Então, podemos criar planos de lição dinâmicos, com base no estilo de aprendizagem e como você quer aplicar tudo isso. Então, eu imagino que essas duas questões são importantes para mudar a sociedade, nossa capacidade de cuidar das pessoas e educar os jovens. Então, eu imagino que são as duas áreas com maior impacto. Excelente! Vamos então dar uma salva de palmas a Scott Sandland. E Scott, acho que eu falo em nome de todo mundo, tanto online quanto aqui. Nós queremos ver quanto a Serrano pode ajudar o mundo. Muito obrigada.